Êxodo, capítulo 20. Nome da pregação: não furtarás. Êxodo 20, versículo 15. Não furtarás. Não furtarás. Aqui é óbvio que, mais uma vez, é um resumo de toda a lei. Está incluído tudo aqui: furto, roubo, né, que no nosso ordenamento jurídico aí seria algo diferente. Aqui está incluído tudo, tá? Uma mãe antiga, uma mãe raiz, se ela se deparasse com seu filho, que havia pego um chocolate no mercadinho da esquina, e o menino dissesse: mãe, eu peguei lá chocolate. A mãe, antiga, embora muito pobre, ela diria: é seu? Se o menino retrucasse: mas eu estava com vontade, ela mais uma vez argumentaria: é seu? Mas o homem lá é muito rico, não faz falta. Ela mais uma vez, mesmo em meio a toda a sua pobreza, diria: é seu? Deveria ser uma verdade auto-evidente, não? No Brasil, não. No Brasil, não. No Brasil, não furtarás não é tão óbvio. Márcia Tiburi disse o seguinte: Tiburi mesmo, o nome da infeliz? Não sei se a pronúncia é essa. Obrigado. Ela disse o seguinte, tem um vídeo dela: eu sou a favor do assalto. Isso seria justo dentro de um contexto injusto. Que contexto injusto é esse? O capitalismo. Ela acredita que o capitalismo é injusto, portanto, até mesmo o assalto é algo correto. Em 2015, um médico foi assassinado na lagoa, junto à Lagoa Rodrigo de Freitas. E uma jornalista disse que o vândalo criminoso que o assassinou o médico é uma vítima da sociedade. O Lula, em um vídeo, disse assim: indignado, eu não posso mais aceitar ver jovens de 15 anos sendo atacado pela polícia porque roubou um celular. Eu não posso mais aceitar isso. Eu e você, nós nascemos em um país que vê o espólio da riqueza alheia como direito, como luta, como quebra da injustiça. Roubo à mão armada, eu não defendo, pastor. Está pensando que está falando com petista, pastor? Por que você está falando sobre esse assunto? Roubo à mão armada, eu não defendo. E distribuição de renda? E arrancar do rico para dar para o pobre? O Estado, roubar o rico. Aí pode? Muitos acreditam que sim. Cristãos, inclusive. Eu sou contra o assalto. Mas você acha que o seu patrão está sempre te roubando por isso? Mesmo que ele esteja pagando o que foi combinado? Por isso você pode matar serviço, fazer corpo mole? Meninos em nosso país são ensinados a lutar por seus direitos. Direito a quê? A educação, a saúde, a lazer. Só que todas essas coisas, elas custam. A saúde custa, remédio custa, o médico custa, o lazer custa, o professor de educação física custa, a quadra custa, tudo custa. Mas, no nosso país, o artigo 6º da nossa Constituição declara que simplesmente por você existir, ainda que você não produza nada, você tem garantia, você tem direito à saúde e à educação. Ou seja, esses meninos são ensinados que eles devem lutar para receber algo, ainda que eles não façam nada, ainda que eles não produzam nada. E você deve sempre se lembrar, se há uma pessoa recebendo sem trabalhar, há uma pessoa trabalhando sem receber. Todo esse papinho de direito sem dever, todo esse papinho de que simplesmente por existir eu posso receber coisas de graça, isso é uma quebra do não roubarás. Não furtarás. O não furtarás, ele supõe imediatamente a ideia de propriedade, a defesa da propriedade. Ora, se não há propriedade, não há como furtar alguma coisa. Agora, se eu digo isso é meu, aí então há propriedade. Karl Marx acreditava que o inferno desceu na terra quando alguém disse, é meu.
Isso aqui é meu. A sua filosofia, ele mesmo resumiu em uma sentença: a abolição da propriedade privada. É claro que para ele a propriedade, ali a luta contra a propriedade, a abolição da propriedade era em relação à terra e os meios de produção, a terra e o maquinário, ou seja, os meios de produção. Mas enfim, Winston Churchill resumiu assim o socialismo. O socialismo é a filosofia do fracasso, o credo da ignorância, o evangelho da inveja. A sua virtude inerente é a partilha equitativa da miséria. A única coisa que o socialismo traz de igualdade é a miséria igual para todos. A pergunta é: por que Marx foi tão ouvido? A voz do diabo sempre encontra eco em corações invejosos e preguiçosos. Em nosso país, somos ensinados a pensar como vítimas o tempo inteiro. Há uma sacralização da inveja. É bonito ter inveja. É bonito querer diminuir os feitos dos outros. O menino está em uma corrida. E o que se ensina a esse menino? Ei, pare de correr. Pare de tentar correr, porque você está largando lá atrás na corrida da vida. Por conta das injustiças sociais. Saia daí e vamos para a praça lutar. Eu realmente não estou dizendo que não devemos tomar atitudes políticas para melhorar a circunstância da corrida de maneira alguma. Devemos fazer isso. O problema é que esses esquerdistas, com toda a sua mentalidade, geram uma multidão de vagabundos que não querem mesmo competir, que não querem mesmo correr. Não há ânimo para correr, porque o tempo inteiro se vê como vítima e o tempo inteiro se tem a noção de que alguém está devendo alguma coisa para nós. O suor do meu rosto foi trocado pela placa: alguém me devolva o que nunca foi meu. Alguém me devolva o que nunca foi meu. Isso é facilmente verificável, por exemplo, com toda a choradeira da Marta aí que você está vendo aí. Toda vez, em todas as Olimpíadas, ela vem com essa choradeira aí, que ela não ganha igual o Neymar, que ela não ganha igual os homens. Toda vez, a mesma coisa, a mesma chatice. A mesma chatice. É porque é um preconceito. Mentira, o futebol feminino é horrível, é uma porcaria. Quer ver? Uma evidência. O cara chuta a bola no gol. A bola entra. Aí a mulher pula. Pá. É assim. O gol que o Brasil tomou, o Brasil feminino tomou, foi assim. Vamos fazer um teste. Quem aqui viu o frango da goleira? Ninguém assiste futebol feminino. Que surpresa! Que surpresa! Eu não acredito nisso. É por isso que a Marta ganha menos. Ninguém assiste aquele futebol horrível. Ninguém assiste. Ninguém assiste. Não há público. Portanto, não há dinheiro. É do público que vem o dinheiro. É do público. Mas ninguém gosta de assistir aquilo. Então não há público. Esse é o problema pelo qual ela ganha menos. Empresários não estão nem aí se é mulher ou não. Pelo contrário, eles não têm valor algum. As próprias feministas dizem isso. Os empresários só pensam em dinheiro. É verdade. Por isso, inclusive, eles estão dispostos até a aliciar crianças, como o Burger King fez. Se eles percebem que há uma chance de mostrar a sua marca. Eles vendem até a mãe por isso. Não iriam expor a sua marca no futebol feminino, se ele fosse atrativo? Não é atrativo, ninguém assiste. Fiz o mesmo teste aqui hoje de manhã. Falei, quem viu o gol? Só o Barbosa. Só, sem sacanagem, gente. Só o Barbosa assistiu. Só o Barbosa. É isso. Mas aí nós somos ensinados a quê? A nos vermos como vítimas. E isso é uma desgraça, sabe por quê? Aí a gente deixa de correr a corrida da vida para ficar choramingando lá no cantinho. Isso não é de Deus. O meu desejo é que os nossos filhos não sejam assim. Que os nossos filhos cresçam, aprendendo a não invejar o que é do outro. Porque é disso que trata o não furtarás, que está em associação também com o não cobiço que é do outro. É inseparável aqui. Que os nossos filhos sejam dignos. Eles podem ganhar R$1.000, não há problema. O rico e o pobre se encontram. A ambos. Ambos foram feitos por Deus. Então ele pode ganhar R$1.000 e ser digno, mas não inveje o que é dos outros. Não tente diminuir o que é dos outros. Siga o seu caminho. E tem mais. Quando você para com esse espírito mimizento, essa choradeira, há uma chance enorme, enorme, de você ganhar mais. De você ter um futuro melhor. Mas muitos nem estão competindo. Afinal, eles acham, não dá para competir, largamos lá atrás mesmo, e realmente largamos. Justamente por conta das políticas esquerdistas que são contra o pobre,
Todas elas são uma desgraça contra o pobre. Todas. Todas elas. Cabendo a nós, então, com certeza, lutar, votar em pessoas de direita, que são a favor do livre mercado, a favor do capitalismo. Mas enquanto isso não acontece, parar de chorar e correr. E correr e se dedicar. O não furtarás é sobre isso. Primeiro, o Senhor é o dono de tudo, então só Ele pode legislar sobre a propriedade. Ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Pela 1000ª vez eu vou dizer a vocês, se Deus não existe certo ou errado. Filósofos ateus sabem disso, cristãos também sabem. Isso é irrefutável. Se Deus não existe certo ou errado. Argumentar o que é propriedade ou não é apenas um arranjo humano. É uma tolice. É um devaneio. É um devaneio. A lei que deveria imperar se Deus não existe, é a lei do mais forte, como na selva. Afinal, se Deus não existe, somos apenas animais evoluídos. O leão não é acusado de roubo ao invadir um bando e roubar as fêmeas ali. Se Deus não existe, nós deveríamos viver como Albert Camus disse, como Dom Juan, apenas preocupados com o próprio prazer, com o prazer imediato. Se Deus não existe, legislar sobre a própria propriedade é uma tolice. Agora, olha o que declara a Declaração de Independência Americana. Que nós fomos dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, ou seja, inalienável, que ninguém pode arrancar. Que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Ora, se Deus não existe, quem nos deu o direito à vida? Quem nos concedeu? Ora, se Deus não existe, quem é o dono da terra? Qual regra será estabelecida em relação à terra? Quais serão? Quais serão? O liberal, ele acredita que todo imposto é roubo. Ele acredita que não deveria existir Estado. Nós, entretanto, acreditamos que deve existir imposto. Mínimo, mas deve existir. A quem imposto, imposto, diz a Escritura. Mas Provérbios também declara, se o rei cobra impostos demais, o país vai à lona. Impostos mínimos, é o que nós acreditamos. No padrão estilo juízes, em que o Estado tinha apenas uma função, a de julgar, só. Não de conceder educação, lazer e por aí vai. Não, só essa. Um Estado mínimo, essa é a única maneira também de termos impostos mínimos, o Estado sendo pequeno. Nesse sentido, nós acreditamos também na generosidade, acreditamos que devemos contribuir para a obra de Deus, acreditamos que devemos contribuir com o pobre. Por quê? Porque Deus disse, Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele determinou que assim fosse. Por exemplo, Ayn Rand escreveu um livro, A Revolta de Atlas. Ela era a filósofa do egoísmo. Ela pregava o egoísmo como virtude. E dizia que o altruísmo era uma desgraça. Ou seja, o altruísmo é a capacidade de ser generoso, de abrir mão de algo para ceder ao outro. Ela disse, isso é fraqueza, isso é ruim. Devemos ser egoístas, isso é o melhor. Se Deus não existe, ela está correta. Ela chega a dizer assim, se eu tenho o mesmo valor que o próximo, por que eu tenho que ceder o que é meu para ele se eu tenho o mesmo valor que ele e eu conquistei com o meu suor o que eu tenho? Irrefutável. Se Deus não existe, é irrefutável o que ela está falando. Agora, se Deus existe e Ele é o dono da sua vida e da terra e de tudo que você produz, você é apenas um mordomo, e Deus diz, o que você tem é meu, mas eu não quero que você fique com tudo. Eu quero que quando você estiver sobrando, se aparecer um necessitado, e realmente necessitado, que não seja vagabundo, você não tem que ajudar vagabundo, o cara que não quer trabalhar, diz Paulo, quem não quer trabalhar não coma. O cara também que tem Sky em casa não é necessitado. O cara tem Sky, tem não sei o que lá, e fala, estou passando fome, tem Sky? Está pagando a Sky dele. Se você vir realmente alguém em necessidade, diz 1 João, e não ajuda, você está pecando. Se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Ora, Deus então diz, quem dá ao pobre empresta a Deus. Deus diz isso. E só Deus pode dizer isso para mim e para você. Porque a sua vida é dele, o que você produz é dele. Então só ele pode dizer, ei, eu quero que você ajude. Eu quero que você compartilhe. Tudo
Tudo na nossa vida começa em Gênesis, no princípio Deus. Toda a nossa base moral, tudo que nós fazemos começa aqui, Deus. Deus existe? Se ele existe, daí então surgem todas as coisas. Daí também, por exemplo, o Antigo Testamento, Malaquias vai chamar de aquele que não contribui com o dízimo de ladrão, de furto. Alguns têm uma divergência se é mandamento ou princípio, a ideia do dízimo. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo falam do dever constante de contribuirmos para que a obra de Deus progrida, o auxílio aos necessitados, tanto o Antigo quanto o Novo. E então, nós cremos nesse princípio de contribuir para que o reino de Deus se expanda. Mas por quê? Porque Deus disse. Porque a minha riqueza é dele. Só por isso. Porque o que é meu, na realidade, não é meu, é dele. Além disso, obviamente, o que a Escritura declara é que o socialismo é contrário à fé cristã. São tantos assuntos que poderiam ser abordados aqui, eu escolhi optar por este, pelo motivo que eu acredito que você e eu nascemos neste país. E a cultura socialista faz parte de nós. E não apenas isso. Sem estudar socialismo, as pessoas são socialistas porque o socialismo, como disse Churchill, é o evangelho da inveja. Nós já nascemos invejosos. Já nascemos, somos malignos por natureza. Então eu acredito que tem tudo a ver com a nossa cultura e eu quero confrontar especificamente esse crime e esse pecado. Como disse no começo, não furtarás implica que há propriedade. Mas Karl Marx dizia que a sua tese podia ser resumida em uma sentença: a abolição da propriedade. Para ele, não haveria roubo. Não haveria roubo no instante em que os operários tomassem os meios de produção. Para ele, era legítima defesa. Agora você vai entender a cabeça da Márcia Tiburi lá. Tiburi? Ai, caramba, esqueci de novo. Fala aí, Grego. Tiburi, tá certo? Da Márcia Tiburi, que falou: eu vejo uma lógica no assalto, não há injustiça no assalto. Vou explicar para você de onde vem essa ideia maluca. Karl Marx, em seu livro O Capital, falou sobre a acumulação primitiva. O que ele diz? Não é errado roubar os capitalistas, porque na realidade eles nos roubaram primeiro. Todos eles acumularam de maneira injusta. E aí ele cita um exemplo. Os camponeses escoceses, eles foram expulsos de sua terra. Expulsos. E eles não tinham então mais recursos para trabalhar e foram relegados, foram entregues a uma vida de crime, de bandidagem. Então, Marx diz, está vendo? Eles se tornaram bandidos ao tentar readquirir, talvez até os próprios bens. Então, como que pode haver aí injustiça? Como pode? Imagine assim, o cara vem, invade a minha casa, depois eu tento pegá-la de volta e eu sou bandido? É o que Karl Marx está dizendo. Não parece refutável? Não parece irrefutável? Ora, ele chega a dizer o seguinte, que aqueles camponeses, aquela massa se viu obrigada a se submeter, por meio de leis horríveis e grotescas, a uma disciplina necessária ao sistema de trabalhador assalariado. Ele está dizendo, está vendo ali, olha como que surgiu aí o proletariado. Como que surgiu esses trabalhadores assalariados? Através de espólio, eles foram roubados. A classe trabalhadora surgiu assim. Pois bem, é inegável que há muitos homens que acumularam de maneira injusta? Com certeza. É inegável que países, muitos e muitos países, acumularam de maneira injusta? A própria Bíblia mostra isso. A Babilônia e vários países. A Síria, Deus condena a Síria dizendo, vocês são malignos, vocês adquiriram dinheiro de maneira injusta, preço de sangue. É verdade. Mas é verdade que todo empresário, sem exceção, é um ladrão? De forma alguma. O que Karl Marx fez em relação à propriedade, as feministas fazem em relação aos homens. Existem homens canalhas? É óbvio. Óbvio. Todos os homens são canalhas? Não. Existem empresários canalhas? Vários. Todos eles, sem exceção, são? De forma alguma. Vou dar um exemplo. Um homem ele era garçom, ele comprou uma casa com o seu trabalho de garçom, ele vendeu essa casa para comprar um restaurante. Ele dormia num Fusca. Arriscou a sua vida e o destino de seus filhos para comprar um restaurante. Aí, ele contrata funcionários que entram com nada, apenas com a certeza de que no fim do mês vão receber, ainda que este empresário
Este ex-garçom não sabe o que vai acontecer. Mas os funcionários sabem, eles vão receber. Eles sabem. O empresário não. Que era garçom. Que arriscou a única casa que tinha. Esse cara está explorando os trabalhadores? Não. Ele está dando chance para que aqueles homens partilhem da riqueza daquele garçom que poupou, que deu duro, que dormiu no Fusca. Mas nós não somos ensinados a ver as coisas assim. Jamais. Afinal de contas, é mais gostoso mesmo ver que todos os ricos são canalhas, porque aí a gente se sente melhor. Pode reparar, tem um cara lá, o cara é rico, famoso, o cara divorcia. O que o povo faz? Que delícia. Pelo menos isso. É assim, né? Imagina, pensa lá um Neymar da vida. Tá lá o Neymar, o cara é rico, famoso. Aí um dia o Neymar converte de verdade. Pensa nisso. Ah, não. Aí não. Rico, famoso e crente? Ah, não, deixa ir para o inferno. Pelo menos assim, eu fico feliz. Não, a Bíblia diz que Deus fez homens ricos e crentes, não é o caso do Neymar, e homens pobres que são crentes, igualmente crentes. Igualmente crentes. Mas nós caímos no conto, falamos, não, todo mundo é sem vergonha, sabe? Eu não tenho muita coisa, e fazer o quê? E me acostumo. Tá vendo? Isso é um estímulo à preguiça, é um estímulo a não querer melhorar. Essa ideia, sabe? De que todo mundo é explorado, de que todo mundo é pilantra, é um incentivo a não querermos melhorar. Uma segunda teoria de Karl Marx, que você talvez nunca leu, mas você acredita e segue, porque faz parte do coração humano, é a teoria da mais-valia. O que era isso? Karl Marx dizia assim, o valor da mercadoria representa unicamente trabalho humano. Para Karl Marx, o valor de algo tem tudo a ver exclusivamente com a quantidade de horas desempenhadas para produzir esse objeto. Horas socialmente trabalhadas. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, quantas horas demorou para produzir este microfone? Vamos imaginar que aqui na nossa região existam várias fábricas de microfone. Então, qual a média de tempo gasto desses trabalhadores desta região para produzir este microfone? Vamos imaginar que seja 1 minuto. Então, este é o valor do microfone, 1 minuto. Vamos imaginar que aquele pedestal ali, que os trabalhadores desta região, para produzir aquele pedestal, eles gastaram 2 minutos para produzir o pedestal. Assim, aquele pedestal vale o dobro deste microfone. Esta é a teoria maluca de Karl Marx. E eu explico por que é maluca. Você pode gastar 1 ano fazendo sorvete de barro. Não vale nada. Não é a quantidade de tempo que você gasta para produzir algo que determina o valor de algo. Isso é ridículo. Isso é uma estupidez sem tamanho. Mas era assim que ele dizia. E assim, se um trabalhador produzisse 4 sapatos, ele dizia, Karl Marx dizia, olha, os trabalhadores não estão ficando com os 4 sapatos. Se são eles, apenas eles, que atribuem valor ao bem, ora, este valor deveria ser dado a eles, porque são eles que atribuem valor ao bem. Isso é mentira também. É nesse sentido, então, que surge a mais-valia. Os trabalhadores são explorados, porque eles não ficam com todos os recursos daquilo que é produzido, com o lucro daquilo que é produzido. Falei difícil? Tá bom. Quer ver? Vou falar no linguajar popular. Vou mostrar para você como que você nasceu acreditando que isso aqui é certo. Eu estou lá enriquecendo meu patrão. Ele não faz nada. Estou lá enriquecendo o cara. Como eu já expliquei por meio do primeiro exemplo, o garçom, ele acumulou riqueza. Ele não gastou. Ele foi super disciplinado, dormiu no Fusca. E então, ele pegou essa riqueza e partilhou com aqueles funcionários, dando chance a eles de conseguirem dinheiro através da riqueza que ele acumulou, que aquele empresário acumulou. Além disso, há a ideia. Quanto vale uma ideia? O preço das coisas também tem a ver com isso. No final das contas, no sistema capitalista, o preço tem a ver apenas com o desejo das pessoas. É só isso. Apenas o quanto as pessoas querem algo. Mas e o valor da ideia? O cara teve uma ideia. Por exemplo, lá o cara das Casas Bahia. 10 vezes sem juros. Tudo bem que não é verdade, tem juros, mas enfim, não interessa. Né? Muitos nordestinos estavam em São Paulo, não conseguiam crédito. E ele falou, eu vou ser o banco desses caras. Quanto vale uma ideia?
E aí, ou então o Facebook, que seja. Então, imagine que você comece a trabalhar no Facebook. E aí você ganha lá 3 mil por mês. Aí você fala, que isso? Ô Mark, por que você ganha milhões e eu ganho só 3 mil? Eu falei, meu amigo, faz o seguinte. Ele fala para você, cria uma coisa que o povo vai ficar louco. O povo dá até tremedeira se não dar uma olhada. Inventa aí, seja livre, rapaz, vai lá. Cria o que eu criei. Mas você percebe o tempo inteiro a inveja. O tempo inteiro a inveja tomando conta das pessoas. É óbvio que, pensando dessa maneira, ninguém pode progredir, ninguém pode avançar. A defesa da propriedade é algo tão importante que ela explica o êxito, o sucesso do Ocidente. E um dos motivos que a cada dia o Ocidente perde força tem muito a ver também com isso, com a falta de defesa da propriedade. Em Israel, quando o povo de Israel entrou em Canaã, a primeira coisa que Deus fez foi privatizar a terra. Deus deu um pedaço de terra para cada família. Deus não coletivizou a terra, não disse a terra é de todos. Não. Cada família tinha um pedaço de terra. O rei Acabe tentou roubar a terra de uma família. Deus o amaldiçoou tremendamente. Lenin estatizou e coletivizou as terras na União Soviética. Milhões de pessoas foram mortas. Holodomor significa matar de fome. Stalin, em 1928, ele começou a pegar tudo aquilo que os camponeses da Ucrânia produziam. Obviamente, sabendo que aquilo que eles produziam não ficariam mais com eles, não havia estímulo para se produzir. E eles então pararam de produzir. E veio uma crise. O que então ele fez? Coletivizou todos os campos da Ucrânia. O que aconteceu? Milhões de pessoas morreram de fome. Milhões e milhões. Nos Estados Unidos, em 1607, naquela época, o governo inglês decidiu que tudo aquilo que fosse produzido iria para um fundo em comum daquela colônia. Assim, se o fulano produzisse 10 e o outro produzisse 2, não interessava, todos iriam receber 5. É a lei do menor esforço. Se eu produzo 10 e ganho 5, e o outro produz menos e ganha 5 também, é óbvio que não faz sentido que eu me dedique tanto. Afinal de contas, o que trabalha bem menos que eu está ganhando igual a mim. A lei do menor esforço levou aquela colônia a quase desaparecer. Dos 104 colonos em 1607, apenas 38 estavam vivos, a maioria morreu de fome. 2 anos depois, mais 500 recrutas chegaram naquela colônia. E logo em seguida, 440 já estavam mortos de fome ou de algum tipo de doença. Mas em 1611, os ingleses enviaram Thomas Dale. Thomas Dale decidiu fazer o seguinte: privatizou a terra. Deu um pedacinho de terra para cada um. Agora, cada um teria certeza de que aquilo que produzisse ficaria consigo. O que aconteceu? As mortes pararam. E os Estados Unidos começaram a crescer. Os Estados Unidos foram formados sobre esse espírito individualista, protestante. E quando eu falo de individualista, não no sentido negativo de egoísta, mas segundo a ideia de que a força de um povo está no indivíduo. É o indivíduo que pode produzir algo, não o Estado. Por exemplo, na Constituição americana se diz que o americano tem o direito de buscar a felicidade. No Brasil, não. No Brasil, o Estado quer garantir a você a felicidade. Artigo 6º. São direitos sociais à educação. Isso na Constituição brasileira. Educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados. Ou seja, simplesmente por existir, sendo cidadão brasileiro, você tem direito a todos estes serviços, porque tudo isso aqui custa. Educação custa, saúde custa, lazer custa, segurança custa, tudo custa. Proteção à maternidade, o que é isso? Todos aqueles exames para a mãe, isso custa. Tudo aqui custa. As coisas não acontecem, não dão em árvore, dinheiro não dá em árvore. O que significa, então, isso aqui? Como disse no começo, se há alguém recebendo sem trabalhar, há alguém trabalhando sem receber. Alguém disse o seguinte: eu não entendo por que querer ficar com aquilo que se produz é cobiça
Mas não é cobiça tentar ficar com o que é do outro. É óbvio que isso aqui é uma crítica ao socialismo. É engraçado, não é? Você vê essa galera tudo com discurso de arrancar o dinheiro dos outros e eles dizem o seguinte: temos que arrancar o dinheiro desses outros aí, distribuir o dinheiro deles e tal. E tudo isso com base na ideia de que aqueles que eles acusam são gananciosos. Agora, eles que estão querendo roubar o dinheiro dos outros não são gananciosos. Isso é muito engraçado. Isso é muito interessante. Porque a cobiça e a inveja nunca vêm nuas. Elas sempre vestem a roupa da igualdade, da preocupação com os pobres. Quando uma mulher derrubou um vaso de alabastro sobre Jesus, Judas, o ladrão, disse o seguinte: por que você fez isso? Você deveria ter vendido e dado aos pobres. E o texto diz: mentira! Mentira! Ele não estava preocupado com os pobres. De maneira alguma, ele não estava preocupado com os pobres. Ele queria apenas usar aquela desculpa para roubar. Eclesiastes 3,13 declara: também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Ora, é impressionante também como que no nosso país usufruir daquilo que Deus deu para nós é visto com maus olhos. Comer e beber do nosso trabalho, diz Eclesiastes, é dom de Deus. Mas os invejosos estão sempre querendo ser generosos com o nosso chapéu. Os preguiçosos estão sempre achando que o outro deveria ser mais generoso, que o outro deveria fazer mais. Meu irmão, é uma bênção receber ajuda. Não é pecado algum, é uma bênção. Mas é pecado achar que os outros devem nos ajudar. É pecado ficar o tempo inteiro acreditando que as pessoas nos devem alguma coisa. O tempo inteiro com ar de vítima. Como que pessoas podem prosperar se estão o tempo inteiro invejando o que é dos outros, diminuindo os feitos alheios? Que os nossos filhos não sejam criados assim. Que eles sejam criados de maneira digna. Que eles aprendam a olhar para o que é deles. E apenas isso. Que lutemos, sim, por políticas mais justas. Claro. Mas enquanto isso não acontece, que continuemos na corrida. Façamos o máximo com os dons, recursos e oportunidades que Deus nos deu, sem ficar diminuindo os feitos alheios. Eu não consigo ver uma pessoa prosperar no instante em que ela é invejosa, no instante em que ela, o tempo inteiro, está diminuindo os feitos alheios, dizendo: ele tem aquilo, mas também porque o pai dele, porque sei lá quem. Ele também faz aquilo por causa disso, daquilo outro. Isso gera em si mesmo uma ideia de preguiça. Para que eu vou me dedicar? Eu nem preciso, eu sou bom. Ele é assim porque, olha lá o que ele fez, o que aconteceu, o pai dele, sei lá quem. É óbvio que esse tipo de espírito não fomenta desafio em nós mesmos, não fomenta em nós mesmos um desejo de querer melhorar. Não furtarás, não cobice o que é do outro. Ensine o seu filho a pensar de maneira bíblica. Deus fez o rico e fez o pobre. Não há nada indigno em ganhar R$1.000, R$1.500. O que é indigno é ficar invejando os outros. Não há nada de falta de caráter naquela mãe que era extremamente pobre e não tinha muitas condições. Mas mesmo assim ela dizia: não, você não vai pegar, isso não é nosso. Mas mãe, ele tem muito. Não interessa. Não interessa que ele tem muito. Mas mãe, eu gosto. Não interessa que você gosta, não é seu. A vida digna, com R$100.000 ou com R$1.000. Desde que não invejemos o que é do outro. Desde que aprendamos a lutar pelo que é nosso. E então, se Deus nos abençoar, comer o fruto do nosso trabalho com alegria, sem culpa também. Sabendo que o que Deus nos deu é nosso, devemos compartilhar também com aqueles que precisarem, com aqueles que realmente necessitarem. Mas não é pecado desfrutar da riqueza que Deus nos deu. Vamos ficar de pé?